Você, licitante, tem dificuldade de encontrar as melhores licitações e está na busca por um sistema mais acessível? A Licite Mais Brasil facilita a sua vida em segundos. Com ela, você gerencia as suas licitações, recebe avisos por e-mail diariamente e otimiza o seu tempo, além de contar com um suporte especializado. Clique em Saiba Mais e faça um teste. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir essa live. E hoje, a live com uma pessoa que entende, que domina as compras internacionais. Não conhecia ainda Jonas, o professor Jonas, não conhecia. É o primeiro contato que eu estou tendo com ele. Mas, pessoal, vocês que vão assistir, participar dessa live, coloque aí a cidade de onde vocês estão, se o áudio está ok, se a imagem está ok, até a cidade para a gente saber onde que está chegando a nossa audiência. E também, se você não é inscrito nas mídias sociais, no canal da Licite Mais Brasil, no Instagram, no canal do YouTube, se inscreva, porque a Licite Mais traz semanalmente conteúdos que vai ajudar você no seu dia a dia, como fornecedor do órgão público e até mesmo como consultor de licitação. Professor Jonas Lima, é um prazer te conhecer e se apresente para o pessoal aqui, porque eu também quero saber um pouquinho mais do seu trabalho. Bom dia, Éder, bom dia a todos. Advogado desde 96, a parte de licitação tenho 30 anos, a parte internacional tenho quase 16 anos, tenho uma visão de governo, parte dos meus trabalhos foi em ambiente de governo, de controladoria, de Ministério Público, e também na parte de licitações de quem fica em assessoria jurídica. E na área privada. Então, tem um pouco da visão de todos. E o foco, assim, para hoje é trazer as experiências do ambiente de empresas estrangeiras vendendo ao governo brasileiro. E também das empresas brasileiras fazendo negócios em conjunto com as estrangeiras, que é uma outra situação. Então, agradeço e estou à disposição. Professor, para mim é algo novo. Por mais que eu trabalhe com licitação há 17 anos, eu nunca participei de nada internacional, dessas empresas que querem fazer negócios com o governo. Até me corrija se eu estiver errado, não sei se isso parece ser recente, não faz tanto tempo que isso acontece. E essa live é importante para isso mesmo, para tirar dúvidas das nossas audiências, porque foi questionado em uma live por um dos seguidores e também minha, tá? Então, como que funciona essas licitações internacionais? Na verdade, elas estão presentes no dia a dia de muitos gestores, mas em áreas específicas, por isso que parece ser mais recente, mas não é. Na verdade, assim, existem nichos de mercado, e se você observar, há muitas décadas, eu vou dizer, elas já existem. Acontece que não tão popularizado no meio dos compradores públicos e das empresas também. Mas eu vou dar exemplos. Se você pega as corporações, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária Federal, os bombeiros, a Força Nacional, os hospitais públicos, as universidades, as fundações de pesquisa, laboratórios, todos que compram equipamentos, em que o mercado é invertido. Se você observar esses nichos específicos de atividade, a competição está invertida. Por quê? Porque no Brasil você pode ter um ou às vezes nenhum licitante, e lá fora você pode ter 10, 20, pode ser muitas outras empresas nesse outro ambiente. Então, eu até quero já começar dizendo o seguinte: a licitação internacional, ela é a única forma de solucionar determinadas demandas com vantajosidade e economicidade quando existe exatamente essa inversão. O mercado não está aqui, ele está lá fora. E aí passa a ser uma obrigação fazer a licitação internacional. Agora, puxando aqui na memória, você disse o exemplo da polícia. Antigamente não, acontecia muita compra de armamento que é produzido fora do país, correto? Num passado relativamente recente, as compras militares, muitas eram por inexigibilidade de licitação. Sim. Hoje isso não existe mais. É só você comparar que não só armamento, mas até munição
já começou a sair da antiga inexigibilidade para pregão internacional. E já faz um tempo. E quais as leis e normas regulamentam as licitações internacionais? Quando você pega a estrutura de cada ente, você vai aplicar da forma correta. Vou dar um panorama. Quando você tem administração direta, federal, estadual, municipal, distrital, você está na Lei 14.133. Se você tiver uma licitação internacional de uma estatal, como a Petrobras, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, você tem a regulação mais detalhada dentro do regulamento deles, porque a Lei 13.303, a Lei das Estatais, não regula. Então, essa matéria é particularizada em cada regulamento. Então, se você tem também, por exemplo, algumas particularidades em legislação local, fica um pouco diferente. Não é que você vai contrariar as normas federais, mas você vai moldar alguns pequenos detalhes formais para a legislação de um estado, de outro, aquele município. Mas a base da licitação internacional hoje, na massa, no dia a dia, em sua amplitude, está na Lei 14.133, especialmente no núcleo dela, que é muito parecido com 42, o artigo 42 da 866, agora o 52 da Lei 14.133. Estou falando no núcleo onde se condensam mais matérias que se aplicam às internacionais, nesse artigo específico. Qualquer empresa pode participar? Não é qualquer empresa, porque existe a pertinência do objeto. Então, por exemplo, eu não posso comprar medicamento ou equipamento de telecom sem aprovação da Anvisa, no caso de telecom da Anatel. Não posso. E aí não posso nem para os brasileiros e nem sem um regramento específico no edital. Como eu vou fazer a convergência se tiver uma questão de fora? Existe alguma exceção nas normas da Anvisa para que o produto estrangeiro entre sem o registro, por exemplo? Sem registro na Anvisa, eu teria que checar isso, se existe ou não. Aí eu teria que conferir a informação e ver, anota essa expressão, convergência regulatória. Em alguns setores, são aceitos documentos equivalentes de agências equivalentes às agências reguladoras do Brasil. Mas isso é muito pontual, muito caso a caso. No geral, a base da lei, ela está assim, brasileiro não é discriminado, nem estrangeiro, mas prestando atenção no artigo 52 da lei, lá tem escrito que deve se moldar no edital internacional questões de política monetária, órgãos competentes, comércio exterior. Então, a licitação que o edital nem é uma cópia e colagem de um edital nacional. Ele é moldado especificamente para a regulação de viabilidade dessa competição do brasileiro e estrangeiro, inclusive na matéria regulatória desses produtos e até de serviços. Eu recebi aqui um edital de uma licitação que aconteceu internacional, e o que eu estou vendo aqui pede, no caso é no portal do Compras, basicamente não, pedindo que tenha cadastro no Compras, que os interesses devem ser conforme solicitado ali no próprio edital. Se você não vejo, para mim, que é algo novo, eu não estou vendo tanta diferença na exigência para poder participar uma empresa. Mas são perguntas que estão chegando aqui no meu WhatsApp do pessoal, dos seguidores, falando. Uma das perguntas foi sobre quem pode participar. Pelo que eu estou vendo aqui, se enquadrar na exigência do edital e vender aquele tipo de produto que está sendo contratado, qualquer empresa pode participar. Existe algum tempo? A empresa precisa ter algum tempo ou é mais documentos mesmo? Porque hoje você pode abrir uma empresa, você disse até o exemplo da área da saúde. Eu tenho uma empresa na área da saúde. Para você adquirir a Anvisa, leva um tempo. Pelo menos aí 6 meses a 1 ano. A partir do momento que você tem a Anvisa, aí já abre as portas para você fazer diversos tipos de negociação que empresas que não têm não conseguem. Você tem algumas particularidades, não é só da empresa, é o produto. Preste atenção no caso de armamento. Para esse exemplo, um armamento para ser vendido para a polícia, ele tem que ter maturidade no mercado. Então, por exemplo, determinados modelos de produtos que são muito específicos, eles têm que ter, como alguns fuzis, pistolas, eles têm que ter uma prova de maturidade no mercado, que significa
que ele já existe em uso no mercado, por exemplo, eu sei que em outras polícias não há atestação técnica, é um pouco diferente. E que aquele produto existe, roda, é usado no mercado há 2 ou 3 anos. Isso é diferente. Isso não é uma discriminação, isso é segurança de uma arma. Eu não posso aceitar qualquer tipo de coisa. E no mercado de armamentos, especificamente, tem essa diferença. Existem algumas outras coisas também ligadas a produtos que a gente vai ver, de regulações específicas, que às vezes vão inviabilizar uma empresa recém-aberta de ter. Então, não é só, por exemplo, o caso da Anvisa, que tem um processo, às vezes, de certificar a fábrica, dependendo do grau do produto, tem que ter registro ou um cadastro do produto em si, né? Então, não é, às vezes você não consegue, não é qualquer empresa que vai entrar. Agora, tem uma coisa que eu acho que já vai valer a live. Eu vou dizer aqui alguns pontos que vocês podem anotar que vão ajudar demais, simplificam as ideias. A licitação internacional tem um edital que, primeiro, ele tem um nome precisamente internacional para que ele caia nos robôs de busca de representantes das estrangeiras aqui no Brasil. Ele seja divulgado no dgmarket.com, que é o maior portal do mundo sobre licitações, com mais de 170 países divulgando licitações a todo instante. Ele tem que ser circularizado o aviso para setores de promoção comercial do Brasil no exterior, e aí você pega o site da MRE e vê que são presenças comerciais do Brasil nos consulados e nas embaixadas do Brasil em vários países. Essa é a publicidade lá fora. A publicidade aqui é normal. O tempo não é igual de licitação nacional, precisa ser uma janela de tempo com uns 30 dias, porque se você fizer menos de 30, inviabiliza determinados países de obtenção de documentos, tá? Em determinados países que têm uma certa dificuldade para alguns dos documentos, e outros nem existem equivalentes ao do Brasil, você tem que ter um tempo maior. Agora, por exemplo, olha só como a licitação internacional também tem diferenças severas na estrutura do edital e em determinadas cláusulas. Ela se diferencia muito, muito, muito quando você começa a fazer por partes. A parte de proposta, ela tem um regramento de proposta do brasileiro e do estrangeiro. Tem a equalização tributária, que é uma simulação de tributos brasileiros, locais, então, para a proposta do estrangeiro. Isso aí você pega tudo na base do artigo 52 da 14133. Seria assim, eu pego para o estrangeiro uma simulação do que seria imposto a produtos industrializados, PIS, COFINS e ICMS, para ficar uma coisa mais isonômica com o brasileiro. Aí você tem aceitação de moeda estrangeira. Impossível isso acontecer na licitação nacional, porque no texto da 14133 só existe a permissão para ter moeda estrangeira na licitação internacional. Isso causa uma diferença enorme de atração dos potenciais competidores. Não existe a lógica de querer fazer a licitação nacional permitindo o estrangeiro. Aliás, é uma aberração jurídica, é uma teratologia, é um erro muito grande. Hoje, com o Brasil que não aderiu ainda ao acordo de compras públicas da OMC, o processo foi paralisado, você tentar dizer que existe edital, como a gente vê ainda, licitação nacional de abrangência internacional. Isso não existe na lei. Esse formato não existe na lei. A questão seria assim, observa lá que quando existe a permissão de moeda estrangeira, que é o fator principal, que só existe para a internacional, isso muda a quantidade de competidores, isso causa eficiência, e aí para fazer isso você também tem que grudar com outros requisitos, você tem que ter um pagamento com carta de crédito para o exterior, isso não tem no edital nacional, você tem que regrar como vai ser a parte da importação direta pelo ente público, isso não tem no edital nacional, você muda a questão de termo de comércio nacional, Incoterm, que é basicamente uma regulação de qual negócio que você vai firmar a nível internacional, dizendo, você inclui na sua proposta estrangeiro, tudo que precisa de logística, custos e tudo até a minha porta aqui no Brasil, e vai usar Incoterm, eu vou dar um exemplo, tá? Incoterm DAP ou DPU, são os dois lá do fim da tabela, são basicamente condições de comércio internacional, que dizem assim, colocando essa sigla, você paga tudo e eu resolvo os custos, logística, seguros e riscos e tudo mais. Menos a parte de impostos, hein? Menos a parte de impostos, porque o Estado brasileiro, quando ele importa, o CNPJ de um município, de um Estado, do DF, da União, ele não pode pagar imposto para outro ente público.
Então aí você tem uma questão da imunidade tributária, mais uma coisa que só existe prevista no edital internacional, que é basicamente algo assim. Se você importar um equipamento para laboratório, um veículo blindado, um colete balístico, um carro de combate a incêndio, você vai pagar menos da metade do preço. Por que você vai pagar menos da metade do preço? Porque quando você pega os impostos que caem num objeto desses, ele com certeza fica em 55%, 60% ou mais. Isso significa que se a vitória for de um estrangeiro, na hora de você adjudicar, fechar e terminar esse pregão, e o edital tem essa previsão, ela terá a informação do pregoeiro ao final, naquele valor negociado, que naquele momento de finalizar, o pregoeiro lançará para fins de adjudicar o valor já sem os impostos. Então, tem mais outra coisa. A licitação internacional tem um contrato regrado especificamente para viabilidade com o estrangeiro. É um contrato que tenha pagamento para fora do Brasil. Isso não existe na nacional. Uma outra coisa, na internacional tem que ter extremo detalhe de NCM do produto, que é o código que classifica um produto da parte fiscal para entrar no Brasil, nomenclatura comum do Mercosul, e aí eu comparo coisas iguais com coisas iguais. Eu vou dar um exemplo. Se você tiver determinado veículo com NCM, que é uma sequência de números, tá? O NCM de um veículo de X cilindradas, de um motor, e um outro diferente, eles não são iguais, a tributação não é igual, as consequências não são iguais, e a mesma coisa, uma agulha de insulina e uma agulha para outros usos da área médica hospitalar também não vai dar igual. Vai ser outro tipo de regulação na Anvisa, pode ter outro tipo de tributação, pode ter alguma coisa específica, por exemplo, de alguma isenção, alguma redução temporária de impostos. Existem várias particularidades. Resumindo, tem uma distância moldada no edital da Internacional, que tem mais 2 pontos. O edital tem 2 modelos de proposta, lá nos anexos, do brasileiro e do estrangeiro. E também tem uma declaração de impossibilidade de atender os requisitos com documentos do outro país que sejam similares ao Brasil. Por exemplo, em alguns países você tem similar do FGTS, em outros você nem tem isso. O INSS, por exemplo. A certidão da Receita Federal, a gente tem aqui 3 números fiscais, o do município, do estado e da União, o CNPJ. Nos outros países você vai ter uma certidão que é só um papel com o número de Tax ID, que é o identificador fiscal, que ele é único para tudo quanto é esfera. Não existem 3 números como o Brasil. Aquele é o equivalente. Agora, tem documentos que nem existem. Vou dar um exemplo do TST. Tem país que não tem nem Justiça do Trabalho, tem país que tem corte de falência, mas não tem a certidão com esse nome, certidão negativa de falência. Então, é preciso abrir os horizontes assim. O edital não vai servir nem nos modelos que vocês encontram padronizados das consultorias jurídicas hoje no Brasil inteiro. Porque ali é um edital padronizado para um edital nacional. O edital internacional ele é moldado para viabilizar a competição com o estrangeiro em um contrato verdadeiramente com o estrangeiro. Ele não fica em uma característica de um modelo pronto do edital nacional. Isso não vai rodar direito nem na licitação, nem no contrato. Ô, professor Jonas, eu recebi uma mensagem do Ricardo aqui, um seguidor. Não sei se eu entendi a dúvida dele. Ele está dizendo, então, assim, que essas licitações de compras, licitações internacionais, uma empresa do Brasil, ela não tem vantagem para participar em relação a uma empresa de fora do país. Por quê? Porque ela não vai ter isenção do imposto. Ela tem. A regra da equalização tributária deixa esses 4 impostos igualados para a disputa. Então, e não é incomum que uma brasileira ganhe. Isso acontece. Na verdade, essa briga da licitação internacional, ela transforma a competição muito, tá? Ela acrescenta gente na briga e os preços caem naturalmente. Mas preste atenção que eu não posso discriminar. E o brasileiro nunca sai. Não sai. Na verdade, se você coloca o Imposto a Produtos Industrializados, PIS, COFINS e ICMS, existe exatamente a equalização para essa isonomia da competição. Somente no momento de fechar a ata do pregão, depois que já tem o vencedor, e que o pregoeiro lança a informação
valor negociado. E quando aquele valor negociado vai ser incluído naquele campo do sistema, aí o pregoeiro já tem isso no edital. Estarei eliminando os impostos para fins de adjudicar. Mas aí já a disputa encerrou, naturalmente com a isonomia. Chegou outra pergunta aqui, só que essa aqui eu acho que já falou um pouco. Como funciona o critério de julgamento dessas licitações internacionais? Não tem, na verdade, não tem diferença, né? Se é preço, segue. Na verdade, a base de uma disputa isonômica é ter a regulação toda aceitável para o brasileiro e para o estrangeiro, para você não ter produto banalizando e que nem possa ser aceito legalmente no Brasil. Então, tem que ser produto que tenha regulação daquela área aceitável mesmo, da área de médico hospitalar, de telecom, enfim, do Exército, da Anatel, da ANAC, várias todas, tá? Várias dessas agências todas de regulação. Agora, um detalhe, com relação à briga de preço, a equalização tem exatamente essa função de dar as mesmas bases para a competição. E quais os critérios para que essas empresas possam participar de licitações aqui no Brasil? Tem algum critério específico? Pedir para você me dizer de quais das empresas, porque no Brasil ela já tem tudo. As brasileiras, elas já têm os requisitos todos. Né? As internacionais. As de fora vão seguir a lógica de atender o máximo que puderem, com seus documentos equivalentes. E quando não é equivalente, vão assinar aquela declaração que vai ser um anexo do edital, de uma pequena lista de quais documentos não existem no país lá da origem, tá? Então, por exemplo, no meu país não existe... No caso da de falência que você disse, né? Tem país que não tem. FGTS, falência, a do TST e algumas outras. Você tem muitos similares, mas chega uma hora que determinados documentos em alguns países, eles não existem. Até porque eu estou vendo aqui no edital que eu recebi, é no portal do Compras, e ele pede para ter o SICAF. E para fazer o SICAF, ali vai ter a trabalhista, vai ter a FGTS, não, FGTS não, vai ter a trabalhista e vai ter a de falência, né? Eu vou passar aqui uma dica. Pega lá o painel de empresas estrangeiras no Google mesmo. Você vai chegar no painel de fornecedores nacionais e internacionais, que é lá do Ministério lá, a mesma base do antigo Compras Gov.br. Por que eu estou falando antigo? Porque ficou lá uma quantidade gigantesca de informações das licitações já concretizadas com êxito no ambiente velho até pouco tempo, na verdade, até licitação que já aconteceu esse ano, mas que ainda era do regime velho. Tem uma base gigante de informação lá. E vou dar uma dica aí para vocês. Observem que lá dentro tem nas atas um CPF entrando no SICAF. SICAF do procurador, pessoa física. Mas dentro do pregão tem 100% dos documentos da empresa estrangeira. Como foi o acesso? Foi um CPF de uma pessoa física, de um procurador, para entrar na disputa. Eu vou dizer por quê. Às vezes o estrangeiro não consegue a rapidez de providenciar o SICAF dele. O pregoeiro, infelizmente, isso é uma questão, um limitador assim, do lado operacional. Eu não posso dizer que todo mundo tem um tempo hábil de fazer SICAF. Isso às vezes não é possível. Eu vou dizer assim, o SICAF você faria para o estrangeiro no mesmo dia, mas não é tão simples assim por uma questão que vem antes. Sim. Ele tem que ter o DUNS Number, DUNS, DUNS Number, ou TIN, que Trader Identification Number. O DUNS Number é um número como se fosse uma acreditação universal, um Serasa de bom pagador no mundo todo. Isso aí é relativamente comum, muito comum mesmo. Mas acontece que o DUNS Number pode ser de uma empresa que tenha na Alemanha e ela não tem um DUNS Number do Canadá, ou ela seja dos Estados Unidos, nesse momento, ela quer participar pela empresa dela do Reino Unido. Então, é por país. Mesmo uma empresa gigante, ela pode escolher participar de uma unidade dela que ela não tem o SICAF. E ela pode não ter a rapidez de fazer o SICAF para aquele país específico. E eu vou dizer por quê. O DUNS Number só sai quando você inclui documentos da contabilidade da empresa, existe uma forma de auditoria em cima dos números, a empresa é aferida, assim, em termos de dados, aferida a informação dela em vários aspectos, que ela paga, de que ela recebe, como é que está o balanço dos últimos anos, tem
tem informações dentro das numbers que podem ter 5 anos de histórico da empresa. Não são só 2 demonstrativos contábeis, 2023 e 2022. Tem muitos dos dados que são 5 anos para cá. E aí, por exemplo, basta ter um erro de uma ata de eleição de um diretor, numa assembleia de uma sociedade anônima, numa corporation lá fora. Se essa ata é de um mês atrás e não está atualizada no DOSNumber, ele não resolve tão rápido, pode dar uma diferença de tempo. E o SICAF do Brasil puxa os dados do DOSNumber. Aí eles vão errados. E aí o pregador tem uma procuração que não está coincidindo. Resumindo, o SICAF é uma via para o estrangeiro entrar. Em último caso, ele vai fazer uma coisa que desde 2009, eu sempre disse que isso era uma gambiarra. Eu sempre avisei disso, porque eu sempre vi acontecendo, desde 2009. Eu falei por 10 anos que o SICAF de estrangeiro deveria existir. Ele era proibido. Ele era taxativamente proibido mesmo. Tá? Em 2020, ele passou a ser permitido. Mas veja, o que aconteceu nessa janela toda de tempo? O acesso por um SICAF com um CPF ou algumas vezes com o CNPJ de alguma empresa aqui, que parece meio estranho, mas recebia a procuração. A empresa. Não é a pessoa física só, a empresa. Então, nas atas que eu falei para vocês do painel de empresas estrangeiras, que agora tem outro nome lá, painel de fornecedores nacionais e internacionais, vocês vão ver uma mesma ata que tem estrange e o número do SICAF. Estrange 000-398. Aí lá tem também um CNPJ. Aí lá também tem um CPF. A forma de acesso dos competidores está, vou dizer, múltipla. Não é a mesma forma. E eu tenho que dar uma informação de mercado. Que cada um desses números de SICAF que aparece lá, que não é um CNPJ, se você pega e vai nos detalhes dele e abre, a maioria só está dentro do SICAF, tá? Com preenchimento de tudo do nível 1. Não tem mais nada dos outros. Tudo em branco. E está entrando. Agora a solução é que dentro do pregão a empresa apresenta os documentos completos. Professor, hoje qual é o papel que o professor Jonas faz com relação a essas compras, essas licitações internacionais? Presta alguma assessoria para alguma empresa ou só na área educacional mesmo, orientando e ensinando? Eu tenho 16 anos nesse ambiente das internacionais. Nesse período eu tive assessoria para 80 empresas de 15 países diferentes, das que vieram de fora, das realidades mais diferentes, de embarcação militar, barco, não só embarcação, veículo militar, então blindado, combate a incêndio, armamento, produtos médicos hospitalares, insumos também médicos hospitalares, equipamentos médicos de telecom e outros. Resumindo, até a parte também de infraestrutura, inclusive na época que os aeroportos eram da Infraero. E aí até a torre de controle era toda com equipamento de fora do Brasil. Aproximação de navios nos portos, também equipamentos estrangeiros. Então tem uma vivência, sim, da assessoria com as empresas. E aí eu gosto muito de trazer um pouco do alerta do mercado para os compradores públicos e também dos compradores públicos para os fornecedores lá fora. Porque a gente tem que ter uma visão assim harmônica. Nem o gestor público pode exagerar e nem a licitante estrangeira pode querer ficar fora de normas mais elementares daqui do Brasil. Ela pode questionar regras, pode dizer que está direcionado, mas aí eu faço o quê? Eu faço esse meio termo, eu esclareço a estrangeira, presto a consultoria, esclareço o gestor público, digo, olha, lá fora a realidade é um pouco diferente para esse tipo de objeto. Seu prazo de entrega para determinados produtos tem que ser um semestre inteiro, às vezes quase um ano. E ele tem que considerar que aquele produto é um pouco diferente, ele não tem na prateleira. Pense, um helicóptero ou um avião que eu vou usar por exemplo, para andar na Amazônia, da Polícia Federal, para fiscalizar a fronteira traficante ali, no meio do mato. Isso não é uma coisa de prateleira, isso leva meses para estar pronto, vai ter uma fila na fábrica e pode levar até um ano.
Então, não é tão simples assim. Então, a minha função, além de dar essa dupla visão para o mercado e para os compradores, é também fazer essa assessoria do jeito que ninguém tem que brigar com ninguém, mas tem que entender algumas balizas. Às vezes o gestor público tem que retroceder e às vezes o estrangeiro tem que entender algumas regras daqui para ele dar alguma flexibilização no que ele pensa do país dele, para o que ele vai precisar para entrar aqui. Em algumas situações isso fica impossível, mas eu tento fazer facilitar. Agora, uma dúvida minha. Como que foi esse processo na época da pandemia? Para você ver, a parte da pandemia foi um desastre de compras públicas que não foram internacionais. Elas não foram. Eu posso sugerir que você faça uma pesquisa no site da PGR, lá no domínio lá da MPF, você entra, tem uma busca no site da PGR. Eu fiz o teste na época. Em um semestre de pandemia, já tinham 500 processos de problemas de empresas brasileiras para compra de respirador e tudo quanto é produto que receberam dinheiro na frente. Pegaram o dinheiro, disseram que iam trazer coisa de fora do Brasil. Era microempresa, empresa pequeno porte, e até empresas grandes, tá? Prometeram e não entregaram. E aconteceu um problema gigante. Esses processos, até criminais, ações de improbidade, ação civil pública, montes delas, inquérito civil público. Faça pesquisa no site da PGR. Você vai ver um problema enorme, porque foram compras nacionais que colocaram o formato de ter empresa brasileira tentando trazer as coisas lá fora no meio da pandemia, quando o governo brasileiro tinha que ter adotado outra lógica. Nem que ele fizesse algumas contratações internacionais diretas, sem licitar, em algumas hipóteses, tá? Ele teria conseguido economizar e ter mais eficiência de resultado prático, do que entregar para algumas empresas que não tinham porte, não tinham capacidade, não tinham um radar para trazer um determinado limite grande de importação. Em resumo, radar é o limite que você tem para importar na Receita Federal. E aí chegava a empresa qualquer lá no meio, e ela dizia que podia trazer, e ela não tinha nem como importar. Ela prometia uma coisa falsamente. Então, ela não tinha a parte de regulação, ela não tinha acesso ao Siscomex para poder operacionalizar a importação. Era tudo uma grande fantasia. Então, os prejuízos durante a pandemia foram milionários porque as compras mínimas é que foram internacionais. E no geral, as compras em geral foram todas nacionais, mas preste atenção, de uma massa enorme de produtos que vieram de fora, só intermediários e de forma muito precária, faltando, atrasando demais, chegando com problema, muita coisa errada. Resumindo, não usaram as internacionais, pioraram mais ainda a agilidade que a pandemia precisava para aquele momento, tá? Sim. Deixa eu responder uma aqui o José Ribamar, colocou assim: professor Jonas, em média, quantas licitações internacionais temos durante o ano? Saberia informar? Tem, só no Compras Gov.br, nesse portal específico, tem um orçamento de 8 a 10 bilhões dentro dele, que você não vê, mas e que você vai decifrando que produtos são aqueles e de onde eles vêm, que eles ou são pregões nacionais que estão com rótulo indevido, e não deveria ser assim, porque aquilo ali é tudo de fora, ou são as verdadeiras licitações nacionais. Então, tem 8 a 10 bilhões só no Compras Gov.br por ano, que são do mercado de licitações internacionais. O problema é que o portal não separa. Olha só, ele não separa, você tem que fazer um pente fino pelo produto, tá? Existem portais privados com o robô de busca que já conseguem separar por determinados elementos que estão contidos dentro do edital de licitação internacional. Agora, fechando aqui, pega lá o jusbrasil.com, que compila os diários oficiais, faz uma busca de diários oficiais com a expressão, aspas, pregão eletrônico internacional,
e aí coloca um espaço e coloca 2024, fora das aspas. Você vai ver que todas as semanas tem edital internacional na rua. E não é um não, hein? Todas as semanas tem vários editais chegando. Geralmente com baixa concorrência, né? Ou não? Eu deveria dizer o seguinte, algo, se for um panorama, um diagnóstico. Tem licitações que tem 2 ou 3 competidores das internacionais, poderia estar com mais de 10. E tem algum problema acontecendo. Ela pode ter uma falha grave, como o TCU adverte, não ter sido publicada no exterior. Ela não circulou no dgmarket.com, que é o portal, vou dizer, idealizado pelo Banco Mundial em 2001. E, veja, por mais que existam os similares dele, nenhum é como ele. Ele é o único que chega a 170 países instantaneamente para a base de fornecedores do planeta todo. Então, provavelmente, essa licitação está com pouca competição por uma falha do planejamento dela. Por exemplo, em não pesquisa de preço, tá? Eu vou chamar levantamento de mercado. Tem lá dentro, na fase de planejamento, uma coisa pobre, que tem um brasileiro que intermedia, o outro brasileiro que faz no Brasil, o outro brasileiro que também traz de fora, bota 2, 3 orçamentos, cotações, mas não pesquisou o mercado lá fora. Então, o que poderia ser 10, 12 competidores acaba sendo 3 ou 2 por uma falha de planejamento lá no início, dentro do processo, e falta de publicidade daquela licitação, inclusive com o nome correto. Sim. Tem que ser internacional. Então, na verdade, isso é uma coisa que tem que ser alertada, que a competição, quando está com 2 ou 3 competidores, ela está indicando que alguma coisa ou não foi bem planejada, deve estar com a característica de um fabricante só ou 2, pode estar direcionada, ou então tem uma regra de pagamento que não se usa, e aí ninguém quer vir de fora para fazer um contrato desse jeito, ou algo parecido. Então, realmente, as problemáticas são não divulgar feito lá fora, não planejar considerando o mercado brasileiro e estrangeiro junto, hein? Porque isso significa um edital mal feito, que ele tem restrição nas descrições técnicas e ele atrapalha a competição. Então, essa é a realidade prática do dia a dia. Professor, o Zé Ribamar disse assim, a Polícia Federal fez agora recente compra de botas com participação de concorrentes internacional. Que mais aqui? O Celso colocou como encontrar clientes no exterior para essas licitações. Pelo descritivo técnico de algum produto, vamos pensar assim, carro de combate a incêndio. Eu vou pensar numa lógica invertendo a palavra para o inglês. Seria fire truck. Aí eu vou pensar market share, participação de mercado. Aí eu vou pensar em market report, relatório de mercado. Normalmente tem os top 10, top 20 do mercado, de cada um tipo de produto. Eu começo a mapear esse mercado lá fora. Então, é muito de você inverter o nome do produto para a palavra técnica, o termo técnico que se usa lá fora. Raio-X de grande porte, por exemplo, para uma carreta passar e inspecionar uma carreta em 1 minuto para a Secretaria da Fazenda. Para ver o que tem na divisa do Distrito Federal com Goiás. Eu posso colocar um raio-X que passou uma carreta em 1 minuto. O nome disso será X-Ray Cargo. Tem que ver quem são os fabricantes. Se eu tenho Ballistic Vest, isso é um colete que as polícias usam. Se eu colocar um outro nome, vou dizer assim, deixa eu ver, um outro nome, enfim, se você, munição, se eu pensar em palavrinhas técnicas, quando você pensa em determinados produtos, por exemplo, da área militar de novo, tá? Porque essa área militar tem muitos exemplos fáceis assim. 5,56, aí o xizinho, quando você coloca o calibre 40, por exemplo, 9 mm, 9 milímetros, 40 SW, tudo lá fora sabe o que é isso, de armamento. Quando você coloca a descrição de um equipamento de raio-x que vê o solo,
Aí ele tem um nome com 3 letras, tem um F, eu não sei se é FDX. Resumindo, é um tipo de raio-x que analisa o solo, que os pesquisadores de universidades e outros órgãos usam muito. Cada palavra técnica vai lhe levar ao seu respectivo mercado lá fora. Essa é a dica que vale ouro aqui da live. Não, o professor Jonas é uma enciclopédia nessa área de internacional. E olha só, 17 anos nesse mercado, eu nunca parei para pensar nisso aí. O professor André Marques, com certeza você conhece, colocou assim, grande mestre Jonas. Ele colocou a Margiros, né? Eu acho que é o caminhão do bombeiro, né? Do DF foi adquirido em uma licitação internacional. O que mais aqui? Deixa eu ver. O Vitor colocou. Ele pediu para repetir, professor. Professor Jonas, pode repetir como encontrar as licitações internacionais onde pesquisar? O Compras Gov.br não tem essa busca separada, isso é um grande problema. Você precisa, em termos de captura do conteúdo do edital, eu vou até sugerir que você tente utilizar plataformas que possam ajudar, as plataformas privadas, que vão varrer o Compras Gov.br e os portais privados todos, reunir as informações, várias fontes, tá? Eu não vou dizer assim, ficar mencionando uma ou outra, porque eu posso estar sendo injusto. Na verdade, se você pega uma plataforma que varre todas as plataformas de compras públicas, um serviço que reúne editais, faça a sua busca pelas palavrinhas técnicas do produto. Vai lhe ajudar a dar um salto enorme de garimpar as licitações, inclusive com o Plus, vai valer essa live aqui. Pega um edital, que ele pode estar como pregão nacional, e olha lá dentro, tenta ver se o descritivo dele coincide com o que eu estou dizendo. Se você olhar alguns produtos que eles não são brasileiros, mas estão aparecendo no pregão nacional, alguma coisa ali está muito errada, muito errada. Porque se você disser que tem um fabricante brasileiro ou 2, e lá fora tem 10, você tem que pegar uma impugnação com uma demonstração de mercado para que o pregoeiro pare tudo. Eu ajudo, eu falo aos pregoeiros, para aí, eu estou lhe ajudando. Para essa licitação, porque ela é toda internacional, ela não pode ser nacional, não. O mercado é de 10, 12 competidores, aqui só tem 2 no Brasil. É melhor você parar um pouquinho, refaz aqui e recomeça essa licitação, você vai ganhar. Você vai ter economia para administração. Só que ela se torna mais demorada, né? Ela é uma licitação mais lenta daí, né? A gente pode encurtar as coisas. Preste atenção no que acontece na prática. Se você pensar que a equipe de planejamento da licitação pode, de uma forma mais rápida, garimpar as licitações similares que aconteceram no Brasil mesmo, com os editais prontos, as atas das coisas realizadas. Nas atas tem o nome das empresas estrangeiras, de vários produtos. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem a Magiros, que é da Europa, mas você tem a Ascoche americana, você tem várias outras fabricantes de carro de combate a incêndio. Aí você pega um rastro primeiro nas licitações nacionais. Calma, vou dar uma correção aqui. Nas licitações que aconteceram aqui no Brasil, com o rótulo de internacional e todo edital preparado para ser internacional, e que lá dentro delas tem os nomes dessas empresas. Depois você usa esse plus, você pega e eu vou dar uma sugestão adicional. A equipe que for planejar pode encurtar o tempo, não só pegando a base de licitações pelas atas que já aconteceram, começa os nomes e usa, pode ser o chat GPT na versão paga, a mais cara. Faz uma coisa, pode ser em português. Elenca para mim, cria uma planilha com os 10 maiores fabricantes de produto X. Como é o nome desse produto tecnicamente assim, em inglês? E que fabricantes são esses, de quais países, e quais empresas, e quais sites? Pronto, sua pesquisa eu vou chamar levantamento de mercado, de um jeito acelerado, já lido 10 fabricantes estrangeiros. Você pode completar a pesquisa nacional com a internacional. Sim. Então, assim, ajuda. O levantamento de mercado vai retomar esse pregão com muito mais competidores. E você também pode pedir que o chat GPT faça o seguinte: pega o folder de cada um dos fabricantes do produto,
E pode pedir para o ChatGPT fazer os... Não é, olha, não gosto desse rótulo de ChatGPT, viu? ChatGPT faz a pessoa ter uma visão de uma ferramenta, quando existem várias outras com grande potencial para outras finalidades que se complementam na licitação. Mas, por exemplo, o ChatGPT já resolve essa que eu estou dizendo. Fazer uma planilha com o mercado de determinado produto pelo nome técnico dele, ele vai fazer uma planilha básica, vai ajudar, certo? E aí você já incorpora isso para dentro do seu planejamento da licitação, anota isso, aplica o artigo 18 da Lei 14.133, porque ele tem duas palavras lá dentro, que o planejamento tem que ter. Considerações técnicas e mercadológicas. Se você não observar essas duas palavras, seu planejamento está nulo. E a ferramenta da Licite Mais, ela faz toda essa busca, tá? Então, se vocês querem encontrar licitações internacionais, o próprio gerenciador da Licite Mais Brasil, configurando as palavras-chave, ele vai fazer essa busca dessas licitações para você enviar no seu e-mail. Se encontrar clientes no exterior para essas licitações, ele já disse, né? Já disse como. Caiu a conexão dele. Pessoal, se vocês vamos fazer assim, ó, se vocês tiverem mais dúvidas sobre essas compras internacionais, na verdade, licitações internacionais, basta deixar nos comentários logo abaixo desse vídeo, que o pessoal da Licite Mais com certeza passa para mim, se é dúvidas que eu consigo responder, ou até mesmo para o professor Jonas responder. O professor voltou, voltou aí, professor. Vamos lá. Para a gente concluir. Você tem um planejamento bem feito pelo artigo 18, aspectos técnicos e de mercado, para você sair do paradigma velho de que era só fazer processo com pesquisa de preço. É diferente. Você faz o uso do artigo 18 para bem trabalhar o levantamento de mercado para as questões específicas do lado técnico e de mercado, para demonstrar que o mercado é lá fora, e assim você usar a motivação para transformar a nacional no internacional, que ela vai ser obrigação. Pelo artigo 37 da eficiência da Constituição Federal, 37, a eficiência está no artigo 5º da Lei 14.33, competitividade está no artigo 5º também. A única questão é que realmente ela vai ser demorada no todo dela, mas preste atenção no benefício todo que ela vai dar. Você vai ter mais competidores, produtos que podem ser tecnicamente capazes de atirar disputa por coisas melhores, queda de preço, e no final, se uma estrangeira ganhar, uma economia de tributação enorme. Você não está matando a indústria nacional, você está trazendo um negócio de um mercado que é lá de fora e vai ter uma economia de mais de metade do preço lá para baixo. Então, para concluir, eu diria assim, que é uma licitação que tem um poder de solucionar problemas em um mercado limitado. Mas ela tem que ser toda preparada para isso, e a visão tem que ser desde o planejamento. Desde o planejamento. E aí eu vou fazer a última pergunta minha aqui. E esse gestor público, eles estão preparados para isso? Para áreas específicas, tem muitos gestores que já usam núcleos de compras internacionais. Mas tem algumas instituições que, não tendo histórico, aquele pregoeiro vai ser a primeira vez que ele vai fazer. Então, assim, tem umas diferenças de realidade, porque às vezes, assim, aquilo ali nunca foi utilizado ali no órgão. Então, eu não diria que a pessoa, não é que ela talvez não esteja preparada, é porque a realidade dela nunca foi de um pregão internacional, mas pode ser a primeira vez. Então, existe essa situação de mercado, assim, desculpe, de governo, que é dependendo da realidade. Tem gente muito preparada e que faz montes de licitação internacional o tempo todo, e tem gente que vai pegar pela primeira vez. Então, uma diferença de realidades, basicamente. Professor, o Marcelo, o Vitor colocou assim, é muito conhecimento, por isso que travou e caiu sua live, com certeza. Bom dia, como fazer um levantamento para demonstração do tamanho do mercado internacional? Eu estava falando na hora que teve a queda, que a Licite Mais, ela tem essa ferramenta onde faz a busca e encontra essas oportunidades de licitação, das licitações internacionais. Mas o que a Fernanda disse aqui, o que o senhor me disse? Você vai usar uma lógica que o mercado privado usa. Todo ano tem um
um relatório de mercado, você bota em aspas, tá? É Market Report. O Market Report, o relatório de mercado, com aspas, tá? Se coloca fora das aspas, 2023. Depois você coloca fora das aspas, mas em outras aspas, bota Fire Truck. Eu sei que é caminhão de combate a incêndio. Ora, eu vou saber, não só a Magirus, a Oshkosh e as outras, vai ter mais nome que eu nem pensava que existia e está lá dentro. Então, você vai transformar isso para sempre a palavra técnica, usa o relatório de mercado de cada ano anterior e se você quiser apurar mais, refinar a pesquisa, você pode usar top players, os top, vou dizer, os jogadores de mercado, manufacturers, são os fabricantes, tá? Você também pode colocar o ChatGPT para pegar um descritivo técnico e dizer a nível mundial quais são os fabricantes de, por exemplo, colete balístico nível 3A. Enfim, eu posso dizer assim, quais os fabricantes de, por exemplo, bota um exemplo qualquer de equipamento para laboratório. Eu vou dar um exemplo de 4 categorias que existem de microscópio, por exemplo, para as escolas, para as universidades. Nenhum que não presta para você usar, porque é quase de brinquedo. E tem os muito profissionais, que não são os ideais para uma escola de nível médio. Eles são para uso muito profissional avançado. Então, você vai ter que ter pertinência. Você quer comprar um microscópio para a escola, você vai ver que não é do Brasil esse mercado. Ele é lá de fora. Voltou aí? Voltou. Então, para a gente concluir, antes que caia de novo, o relatório para diferenciar as categorias dos microscópios para escola, para universidade, para pesquisa, eles não são iguais. Eu tenho que diferenciar as categorias do produto e dizer, para uma escola de nível médio, são esses tipos aqui, dentro dessa categoria. Qual é esse mercado? O ChatGPT, o Gemini do Google e o Copilot da Microsoft são instrumentos que auxiliam. O Google, em pesquisas de mercado, vai levar você a monitores de mercado, são empresas de market research, pesquisa de mercado. E aí você vai construindo isso. Eu vou dizer para você, numa primeira pesquisa do nome técnico que você sabe que é de fora, de cara você vai achar uns 10 fabricantes de um monte de coisa. Basta usar uma ferramenta dessa de inteligência artificial. Mas eu não faço só isso. Eu ligo mais de uma informação para ter coerência. Porque às vezes ela dá a informação errada mesmo, porque a categoria do produto não serve. Veja, não é qualquer fabricante de qualquer coisa, é o que eu preciso para essa demanda. Não adianta eu querer comprar um produto que é quase um brinquedo, falei do laboratório, né? Quando eu preciso de uma coisa de alto grau de sofisticação que é para usar numa pesquisa da universidade. Não é igual. Aí eu tenho que apurar o nível de informação para essas ferramentas levarem ao resultado correto. Dá para fazer muita coisa. Pelo produto também resolve, então. Agora, passa esse nome por inglês e pesquisa lá fora também. Aqui dentro do Brasil, pega as palavrinhas e procura. As palavrinhas de dentro do edital. Às vezes não está no nome do edital quando sai o aviso, pode não estar lá, mas está no conteúdo do edital de um jeito mais em detalhes, mais específico. Professor Jonas, assim, para mim é um prazer poder participar desse tipo de debate, de conversa. Aprendo muito, não é uma área que eu domino. Aprendi demais mesmo. Você falou aí que tem um curso, acho que você tem um curso de licitação, alguma coisa assim. Como que funciona isso, se alguém quiser fazer o teu curso? O de licitação internacional, na verdade, eu tenho várias versões dele. Então, com o todo de licitação internacional, eu tive mais de 70 e alguma coisa dos eventos em geral. Mas eu tenho cursos que são mais específicos. Por exemplo, a área médico-hospitalar, ela tem um curso que é um pouco personalizado para ela. A área militar de compras já tem outra realidade. As prefeituras, em geral, elas perdem um monte de dinheiro quando elas não usam recursos do BID e do BIRD para as licitações com recursos, então, que são financiamentos do exterior, que seguem regras diferentes. E eu tenho um treinamento específico para usar dinheiro que vem de fora do Brasil.
São licitações do BID e do BIRD, que parte delas são nacionais, são de pregão nacional, de concorrência nacional, e também outras que são internacionais, as outras licitações. Então, assim, eu não tenho um curso apenas. Existe o curso padrão de licitação internacional, mas existem as versões desses cursos que são específicas, por exemplo, para uma estatal. Mas eles são online ou presencial? Não tem essa limitação, porque às vezes a pessoa precisa que eu esteja no local. A pessoa quer, aqui vão estar gestores, pessoas da área técnica, venha e faça nesse ambiente fechado. Às vezes é online, então isso eu não teria uma regra, isso é meio que moldado. E tem os cursos abertos do internacional, que normalmente são de apenas uma edição por semestre. O curso geral aberto, ele normalmente é uma vez por semestre. Agora, o que acontece durante o ano inteiro? As turmas fechadas acontecem muito. Elas são muito caso a caso, exatamente porque tem diferenças da realidade das demandas de cada uma das entidades públicas. Vai ter que ser um curso moldado para a sua realidade, de estatal que mexe com tal área, um município que quer usar dinheiro do BID e do BIRD, não é o mesmo conteúdo em tudo, eles têm diferenças. Então, a gente ajusta muito as versões do curso. E se o pessoal quiser, nem falei com o Guilherme, nem com o Roberto da Licite Mais, mas se o pessoal quiser entrar em contato para saber mais desses cursos, como que funciona? Como que pode entrar em contato? Quando eu divulgo os cursos, eu faço por igual no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, né? Eu divulgo e aí vocês podem achar o jonas.lima.lol, é o do Instagram, tá no LinkedIn também, e vai saindo. No mais, você pode usar lá o e-mail. Colocaram no chat aqui, professor, colocaram no chat, liberaram aqui o link para o pessoal seguir o senhor. Acho que colocaram o site aqui do senhor. Mas se quiser anotar o e-mail, jonaslima@jonaslima.com. Mas a riqueza da informação mesmo, de vídeo, de conteúdo de artigos, ela está... Se você pegar, por exemplo, o Instagram e você observar a sequência lá, ela tem inclusive alguma coisa assim, um evento e um conteúdo do consultor jurídico. Aí tem lá, por exemplo, o consultor jurídico tem uma base que só dos meus artigos deve ter ali uns 20 artigos específicos da parte internacional. E no mais, você pode me encontrar aí facilmente, manda mensagem e a gente adapta. Eu digo adaptar porque se você é de uma estatal... Isso, professor? Isso. Jonas Lima... Já vi aqui a doutora Ana, hein? Já fizemos curso juntos, já fizemos ao vivo, online. Pronto. E aí eu sugiro o seguinte, você pense na licitação internacional moldada assim, você, fornecedor, tem que ajudar o gestor público a compreender mercado, traga para ele os dados de mercado. E o gestor público o pregoeiro, falar com a equipe de planejamento, vocês verificaram o mercado nacional e internacional desse tipo de produto, ele não parece ser mais de fora, será que a gente não tem que planejar sendo internacional? E aí você faz uma economia de tempo, pense um retrabalho lá na frente, de ter que passar um pregão nacional para o zero e começar com a internacional. É melhor ter corrigido isso no início do que vai lá na frente para depois voltar para o zero, porque não deu competidor, porque o preço ficou lá em cima, porque ele foi um pregão nacional e deveria ser internacional. Então, assim, olha, eu vou dizer para vocês, a realidade que a CGU identificou, já existe no Brasil uma queda de 50% a 60% de antigas compras diretas, todas dentro de pregão internacional. Estavam fazendo uma coisa limitada ao mercado nacional para comprar direto. Então, na verdade, tinha mais 10, 8, 10, 12 lá fora. Isso sempre foi o caso de ser internacional. E não fazia, porque apoiava numa declaração de exclusivo, sem similar no Brasil. Olha, sem similar no Brasil, só tem um. E quem foi que disse que um só no Brasil consegue evitar o mercado do exterior? Isso é uma distorção. Então, eu vou terminar dizendo uma coisa que eu digo nos cursos. Tenha a visão além do alcance, seja o Thundercat, tá? Você precisa ver que uma compra direta pode estar errada. Ela se limitar com uma carta de exclusividade no Brasil não é um respaldo para eliminar uma pesquisa que mostre 10 competidores lá fora.
Cuidado com isso, que até o TCU está bem atento com essa realidade. Professor, obrigado. Muito obrigado, muito conhecimento, bom demais. Nossa senhora, não tem nem o que falar. Essa live tem que ficar salva, pessoal. E toda vez que tiver dúvidas, acessá-la. Um abraço e até a próxima. Obrigado vocês todos aí.